Nós selecionamos algumas perguntas que serão feitas ao ministro e que serão expostas pelo professor Fernando Fleury, do curso de mestrado em Gestão de Esportes. Professor, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, ministro, professor Eduardo, deputado Edinho. A gente selecionou, na verdade, a gente recebeu muitas perguntas e tivemos que selecionar aquelas que mais tinham em comum, até pela agenda do ministro e pelo tempo escasso que nós temos. A primeira pergunta que nós separamos, ministro, foi do aluno William Nunes, do nosso curso de administração, e ele pergunta: o que o governo está fazendo para estruturar a rede hoteleira para atender a demanda gerada pré-Copa, pós-Copa e pré-Olimpíadas, pós-Olimpíadas também? Prefere? Perfeito. A nossa aluna também, Milene Mor, também do curso de administração, ela pergunta a respeito dos critérios usados para a escolha dos estádios da Copa, principalmente aqui em São Paulo. E por que não utilizar o Pacaembu, que é um patrimônio público? O internauta da UOL, Emerson Cauê, perguntou também para o senhor: como ficou a questão das bebidas alcoólicas nos estádios? A gente separou mais alguma pergunta, mas que o ministro também já tinha respondido a respeito da questão da Copa da Alemanha e do Brasil. O ministro já nos deu o privilégio da resposta. A aluna também do curso de administração, na verdade do MBA, Priscila: o transporte público vai conseguir se estruturar para atender as demandas geradas para a Copa do Mundo e para Olimpíadas? E para encerrar, ministro, o aluno Antônio Celso Júnior, do nosso curso de Engenharia Civil, ele pergunta: o que o governo tem feito para aumentar a qualificação da mão de obra visando Copa e Olimpíadas? O processo, na verdade, de governança desse país. Por enquanto só, ministro. Pois bem, a estrutura da rede hoteleira. O governo tem um programa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma linha de financiamento para a construção de instalações e de novos hotéis. Eu, inclusive, reuni aqui em São Paulo com representantes do setor privado de hotelaria, que eles tinham queixas sobre determinados critérios e exigências na modelagem do empréstimo. Ou seja, porque às vezes hotéis são construídos por uma rede muito vasta de investidores, né, que é um caminho que eles encontraram. Vamos construir um hotel? Vamos. Aí 200, 300 pessoas, cada um como se construísse 1 ou 2 apartamentos. E isso facilita, naturalmente, a reunião do capital, mas não está ou não estava nos critérios do BNDES que existia, que exigia apenas um garantidor. E isso tudo nós estamos cuidando, né, para facilitar. Só uma rede francesa, Accor, foi capa da revista Isto é Dinheiro, eu vi a matéria na revista Isto é Dinheiro, tem investimentos previstos de 2 bilhões e 500 milhões de reais até 2015. Eu tive em Cuiabá, que de 3 em 3 meses eu tenho que visitar as obras, né? Eu fui num mês, 3 meses depois me botaram lá no hotel, eu digo: mas esse hotel aqui é novo, eu ando pelo centro de Cuiabá desde o tempo de estudante da Uni. Não, esse tem 15 dias. A projeção também em São Paulo é de construção de um parque muito maior do que a demanda prevista. Há setores privados que acham que, na verdade, o problema maior não vai ser a escassez, mas o excesso de oferta. Com exceção do Rio de Janeiro, onde já há, de fato, uma demanda muito grande que tem elevado o custo das hospedagens no Rio de Janeiro, que o setor hoteleiro do Rio precisa tomar cuidado, porque aquilo pode ser um bumerangue. Porque o que é que está acontecendo? O Rio de Janeiro pode pagar o preço de perder destino turístico e de negócios por conta do preço dos hotéis. Porque, em última instância, é o advogado, o médico, o empresário, o gerente, o vendedor, o fisioterapeuta, que vai pagar pelo seu hotel. Então, eles não, se está nesse preço, vai fazer em São Paulo, vai fazer em Porto Alegre, vamos fazer em Curitiba, em Fortaleza, mas o Rio de Janeiro tem ainda uma questão a ser resolvida. E o governo tem, além desse programa, também, né, dado uma contribuição importante, que é manter o país com uma certa estabilidade,
como um destino de investimentos importantes em todo o mundo. Todo mundo, você vai na Europa, as pessoas olham para o Brasil, não apenas com a simpatia de sempre, por razões que não cabe aqui discutir, mas também como um país capaz de oferecer segurança para investimentos em várias áreas, entre eles o setor de hotelaria. Critérios dos estádios. Foram critérios da FIFA. O estádio não é escolhido pelo governo. A FIFA abriu um período de credenciamento. O São Paulo aqui chegou a inscrever 2 ou 3 projetos. Depois o Corinthians inscreveu um outro projeto. Foi apoiado por iniciativas da Prefeitura e do governo do Estado, que tinham um plano de desenvolvimento para a Zona Leste. Aquela região de Itaquera é a região da cidade de São Paulo com o menor IDH, com a menor renda média, e as prefeituras, quando eu digo as prefeituras, os prefeitos anteriores, e o prefeito Kassab manteve, e os governadores anteriores e o Alckmin manteve um projeto de incentivo para o desenvolvimento daquela região. Então, está sendo feito o estádio lá. O governo federal aprovou para todos os estádios também uma forma de incentivo, que é uma isenção tributária para alguns equipamentos usados nos estádios. Tem gente que censurou, mas vai dar isenção para estádio. O governo dá isenção para aquilo que julga capaz de gerar um retorno em torno de crescimento para o país, ou algum tipo de benefício. Por essa razão é que dá, por exemplo, o incentivo ao ICMS dos jornais. Mesmo os jornais não tendo uma torcida grande como a do Corinthians ou a do Palmeiras, recebe os seus incentivos. Ou a do São Paulo, ou a do Santos, ou a do Flamengo. Tem um incentivo para o jornal. Tem incentivo para a indústria automobilística. Se a cidade de São Paulo é carente de áreas ou de espaços, porque aquilo não é um espaço somente privado. Do estádio do Corinthians, como do Palmeiras, que está sendo construído aqui também, como do São Paulo, quando for reformado, vão ser espaços da cidade de São Paulo. Nós temos apenas um grande centro de convenções, que é o AMB. Não podemos trazer para São Paulo o centro de mídia da Copa do Mundo, porque teria que haver uma demanda judicial da prefeitura com aqueles que já alugaram, acho que até 2019. O Corinthians vai ter um centro de convenções, o Palmeiras vai ter um centro de convenções aqui, acho que para 20 mil lugares. O São Paulo também pode ter, quando reformar o Morumbi. O Internacional tem um estádio, o Grêmio está fazendo também um grande estádio multiuso, privado. Brasília não tem um lugar para fazer um concerto público, um show, a não ser no estacionamento, com mais de 8 mil pessoas, não tem. Vai ter o estádio lá, o Mané Garrincha, com 30 mil lugares de estacionamento. Então, a FIFA que escolheu. O governo, na época do presidente Lula, diz, olha, agora queremos fazer uma Copa do Mundo no Brasil inteiro. E acho correto. A Alemanha pode fazer, porque de qualquer lugar da Alemanha você pode ir a Berlim, a Munique, a Hamburgo, sei lá em quantas cidades eles fizeram a Copa. Agora o Brasil vai fazer uma Copa do Mundo e não vai fazer em Manaus ou em Belém? Eu não vejo sentido, sinceramente. Já é uma região meio excluída socialmente, culturalmente. Fica muito distante do centro mais dinâmico do país, que é o Sudeste. Então tem que incluir. Eu disse para a FIFA diz, mas vocês pedem demais. Eu digo, nós não pedimos nada. Perto do que nós já demos para a Copa do Mundo, e para a FIFA, e para o futebol mundial, digo, quero os ingressos de graça para os índios na Amazônia. Vamos nos entender, o governo, patrocinadores e FIFA. Você vai fazer uma Copa do Mundo em Manaus, vai olhar para a arquibancada, não vai ver um índio na arquibancada? Tem sentido. Agora, o índio também, não, como é que ele vai pagar uma meia entrada? As pessoas do Bolsa Família. Então, o país é muito cheio de virtudes, mas o país também é muito desigual. Então, nós precisamos cuidar disso. Então, a Copa, as 12 cidades foram escolhidas pela FIFA com critérios que levou em conta preocupações do governo. No caso de Porto Alegre, por exemplo, só o Internacional se inscreveu. O Grêmio não tinha ainda o projeto pronto para essa proposta.
Bebidas alcoólicas. O Brasil tem legislações estaduais e passou em 2010 a ter uma lei nacional proibindo a venda de bebidas em estádios. Isso gerou uma polêmica, mas fazia parte dos acordos que todos os países que fizeram Copa assinaram e cumpriram: África do Sul, Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, Coreia, e todos os países que vão sediar a Copa depois do Brasil, inclusive um país muçulmano, o Catar, que proíbe a propaganda, a presença, a venda, a comercialização de bebida em tudo quanto é lugar. Eu fui agora no estádio de Wembley para ver lá a final de uma Copa inglesa de Chelsea e Liverpool. Mas o povo ali bebe, viu? Dentro do estádio, a cada copo, ó, o tamanho dos copos. Tudo lá. Eles não podem levar a bebida para a arquibancada, mas tem lá espaços muito amplos que as pessoas bebem ali. Perguntei na Olimpíada, perguntei lá, nesse parque olímpico vai beber? O chefe da Olimpíada disse, oxe, e muito. Vai beber e muito. Vai permitir na Olimpíada. Na Alemanha também. Então, eu creio que nós aqui, respeitando legislações estaduais e mesmo essa legislação nacional, o que se abriu foi esse espaço para o cumprimento desse acordo relacionado com a Copa. Tem gente que se queixa, mas só pela Copa, eu digo, aí nós vamos ter que tratar de outra forma, de outra maneira. Essas exceções para grandes eventos acontecem. Eu fui na semana passada ver ali, porque o governo tem interesse, que eles usam etanol brasileiro, aquela Fórmula Indy. Mas eles passavam ali pela Marginal a 300 km por hora. O governo ia dizer, não, então não podemos fazer porque isso vai violar a lei de trânsito do Brasil. Ou então mandar o deputado Paulo Teixeira. Saúdo, Vossa Excelência, com todo carinho. Muito obrigado pela presença. Que foi um dos autores do convite também para a minha passagem aqui. Então, eu creio que o governo manteve uma posição equilibrada, foi para esses grandes eventos, uma coisa que o mundo inteiro cumpre. Não ficava bem o Brasil aceitar, cumprir esses acordos e depois passar por cima, e a posição nossa diante da bebida alcoólica continua em aberta e sendo discutida. Certo? Agora, o que eu acho é que as pessoas que querem mesmo acabar com a bebida alcoólica deviam ter coragem, ao invés só de propor tirá-la dos estádios, acabar com a propaganda delas na televisão.